Vamos então continuar o nosso estudo do livro A Alma da Matéria, da doutora Marlene Nobre. Ela vai nos falar qual a contribuição do Espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Esse livro responde a essas e outras questões. Modificações normais e patológicas. O perispírito, graças às inúmeras propriedades, mais informações podem ser vistas no capítulo 2 da excelente obra O Perispírito, escrito por Zimmermann. E eu mais uma vez recomendo O Perispírito e suas modelações. Vale a pena esse livro. Continue. Eu vou ler desde o começo. O perispírito, graças às inúmeras propriedades de sua estrutura eletromagnética, está sujeito a pequenas ou intensas modificações que levam a mudanças na sua forma de apresentação. É preciso distinguir as que são normais ou fisiológicas e outras que são patológicas, resultante de enfermidades da alma. Como exemplos de modificações fisiológicas, temos a miniaturização ou redução automática do tamanho à forma do bebê. O bebê, para nascer, precisa ser reduzido. É um fenômeno fisiológico natural que ocorre há milhares de anos com todos os espíritos no processo reencarnatório. Nós podemos ver isso no livro Missionários da Luz, em seu capítulo 13. Na desencarnação, também há mudanças consideradas fisiológicas, como a histogênese, a formação de novos tecidos, a histólise, destruição de tecidos, durante o processo de separação da alma do corpo, que visa a adaptação do perispírito às suas novas funções no plano espiritual. Patologias do perispírito. O perispírito pode apresentar deformações e outras mudanças mais radicais da forma, como as zoantropias, apresentação de forma de animal, ovoidização, dada as suas propriedades de plasticidade, densidade, etc. Não podemos nos esquecer de que a estrutura magnética, extremamente plástica e poderosa, é muito suscetível à influência mental do espírito. A deformações de zoantropia. No livro Libertação, lido aqui no canal, vocês podem ver isso no capítulo 10. Observa-se um caso de deformação nesse livro. Deformação perispiritual em uma senhora encarnada, que faz a sua cesta em um divã em sua casa. Abandonando o corpo físico sob o efeito do sono, o seu perispírito deixa transparecer a sua condição espiritual inferior. A senhora torna-se irreconhecível. Estampava no rosto os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz, os ouvidos revelavam algo monstruoso, em pleno contraste com a sua aparência física, entre aspas, de encarnada, que apresentava traços de beleza e aprumo no vestir. Ou seja, meus amigos, era uma senhora linda, muito bem vestida, muito bela. Mas, ao adormecer, o seu perispírito mostrava uma figura muito diferente. Ao vê-la, André Luiz recordou-se do livro de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Nele, à medida que o dono se alterava, intimamente com a prática do mal, o retrato adquiria horrenda expressão. De fato, aprendemos com esse caso que a imaginação de Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual de que se revestem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões e sulcos horrendos no corpo da alma. Tanto quanto cada ação generosa, cada pensamento superior acrescentam beleza e perfeição à forma perispirítica, dentro da qual a individualidade real se manifesta. Mormente, depois da morte do corpo denso, há criaturas belas e admiráveis na carne que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo, há corpos torturados, detestados no mundo
escondendo espíritos angélicos de celestial formosura. O perispírito pode sofrer ainda alterações mais profundas, deixando sua forma humana para apresentar-se como a de um animal. É um fenômeno conhecido genericamente como zootropia, mas que tem na licantropia, a forma de lobo, transformação em lobo, o processo mais conhecido. Isso daí vem, meus amigos, as entre aspas, lendas, né, dos vampiros, das transformações das pessoas, com a luz da lua, aquelas coisas todas. No fundo, é uma realidade, não é? Nós podemos ver isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 23, e também em Libertação, no seu capítulo 5. Parasitas ovoides. Os espíritos podem perder a forma humana de apresentação do seu perispírito, surgindo como esferas ovoides. Estas são pouco maiores que um crânio humano, variando muito nas particularidades. Algumas têm movimento próprio, como se fossem grandes amebas. Outros parecem em repouso, aparentemente inertes, ligados a um halo vital de outras entidades. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz explica que inúmeros desencarnados, empolgados pela ideia de fazerem justiça com as próprias mãos, ou apegados a vícios aviltantes, por repetirem infinitamente essas imagens degradantes, acabam em deplorável fixação monoideística, fora das noções do espaço e tempo, sofrendo então enormes transformações na morfologia do perispírito. Por falta de função, os órgãos desse corpo sutil ficam retraídos, surgindo então a forma ovoide. Tal a situação psíquica desses ovoides, a maioria deles dorme em estranhos pesadelos, incapazes de exteriorizações maiores. São, na verdade, entre aspas, fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo, por entidades perversas ou rebeladas. Isso pode ser visto no livro Libertação, já lido aqui no canal, em seu capítulo 6. Como ficam na reencarnação esses ovoides? Assim como a semente jogada à cova escura vai formar uma árvore adulta, os ovoides desenvolver normalmente como embriões, fetos humanos, formando um novo corpo de carne, na companhia de sócios e desafetos, usufruindo da abençoada oportunidade de se acercarem ante a lei universal do amor. Perispírito e mediunidade. Como reconhece Kardec, o perispírito é o princípio de todas as manifestações. O conhecimento dele foi a chave da explicação de uma imensidade de fenômenos. Isso pode ser visto no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 6, segunda parte, na questão 109. De fato, há muito que dizer sobre o papel do perispírito na mediunidade e, consequentemente, na obsessão. Mas isso, evidentemente, não pode ser feito nos limites estreitos de uma exposição como esta. Lembrando que isso foi uma palestra que ela deu. Se transformou em livro, mas era antes uma palestra. Lembramos tão somente que as propriedades do perispírito, como a plasticidade e a expansibilidade, permitem adentrar os vários estágios da emancipação da alma. Como enfatiza Zalmiro Zimmermann no livro Perispírito, no seu capítulo 2. A expansabilidade perispirítica está na base dos principais processos. Haja vista, por exemplo, que é a exteriorização do psicossoma, que permite ao vidente a captação da realidade espiritual, e que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispirítico, de perispírito a perispírito, que marca o fenômeno da incorporação. É preciso lembrar também o papel da epífise ou glândula pineal, como glândula da vida mental, responsável por todos os fenômenos anímicos e mediúnicos. Ver em Obsessão e Suas Máscaras, já lido aqui no canal, em sua segunda parte, capítulos 4, 5, 6 e 9. Suas ligações com o chakra coronário. A relação estreita entre ambos explica a intensa gama de fenômenos psicofísicos e espirituais presentes no exercício da mediunidade. É preciso enfatizar também
A importância do corpo vital ou duplo etérico na chamada mediunidade de efeitos físicos e nas sessões de cura, uma vez que o ectoplasma está na base de todos esses fenômenos. Conclusão. Certamente há muito o que dizer sobre o perispírito e mais ainda do que pesquisar. Nessas páginas, como é natural, tivemos que nos restringir ao exíguo espaço de uma exposição. Algo, porém, fica muito claro nesse nosso modesto estudo: a certeza de que o perispírito só será belo e resplandecente, uma verdadeira túnica nupcial, se nos esforçarmos verdadeiramente para viver as lições de Jesus na vida diária, transformando-nos em criaturas mais generosas, mais bondosas e, sobretudo, mais solidárias em relação aos nossos irmãos em humanidade. Eu lembro a todos que o livro Perispírito e suas modelações, que eu citei várias vezes, está lido aqui no canal, para quem quiser. E se quiserem ainda o livro em PDF, será facilmente encontrado na internet ou mesmo podem me escrever que eu remeto com alegria. Por enquanto, um abraço e até breve.